Oi, gente. Bom, nós estamos aqui hoje para aprender um pouco sobre vetores, certo? Então, inicialmente a gente começa falando sobre grandezas físicas, certo? Porque na física a gente sempre vai trabalhar com alguma grandeza, que pode ser velocidade, massa, tempo, certo? Energia, vários tipos de elementos que a gente vai ter que saber as unidades, as grandezas que a gente vai trabalhar, certo? Então, grandezas físicas. As grandezas físicas, elas podem ser escalares ou vetoriais. Grandezas escalares ou vetoriais. Escalares, a gente chama de grandezas escalares, aquelas grandezas que só necessitam de um valor e uma unidade. Por exemplo, massa. Então, massa é uma grandeza escalar, porque você, quando diz 20 quilogramas, você já sabe muito bem o que é essa massa, certo? Bom, aí você tem as grandezas, como eu já falei, as escalares. Grandezas escalares. As grandezas escalares não necessitam de mais nada a não ser de um número e de uma unidade. Então você tem ali, ó, grandezas escalares são definidas com um número e uma unidade. Então você tem massa, 20 kg, está aí um exemplo. Tempo, 12 horas e 15 minutos. Você está vendo aí o tempo. E área, 52 km². Certo? Então essas são as grandezas escalares. Agora, a gente vai também falar das grandezas vetoriais. Bom, para você entender a grandeza vetorial, você precisa saber que ela tem três características importantes, que é a unidade dela, a direção e o sentido. Se você tem que saber dessas três coisas, se você tem que dizer, tem que falar, quando você tiver uma grandeza e você tem que falar essas três coisas, você já sabe que ela é uma grandeza vetorial. Então, a grandeza vetorial, aí como aqui está dizendo, para que você tenha o sentido completo dessa, necessário que você tenha um número, que seria a unidade, e também a gente chama, né, um número com a unidade que nós chamamos de módulo, e uma direção e um sentido, ou não, e uma direção e um sentido, certo? Então a gente bota aqui uma representaçãozinha de velocidade. Então, por exemplo, 100 km por hora, horizontal para a direita, certo? Então essa seria a classificação, né, dessa velocidade, que você tem que dizer tudo direitinho para poder que as pessoas entendam. Porque se eu disser, o carro passou aqui com 100 km por hora, aí a pessoa pensa assim, não, ele subiu a rua ou desceu a rua, certo? Né? A gente sabe que é horizontal, porque carro anda sempre na horizontal, às vezes subindo a ladeira, mas, né, a gente já tem a certeza de que o que aconteceu com o carro, certo? Para que direção que ele foi, qual o sentido, né? Que sentido ele foi, a direção que ele foi, e aí você tem ali, ó, 100 km por hora, que é o nosso módulo, certo? Que é o número com a unidade. Você tem horizontal, ali só tem horizontal, mas é horizontal, e aí eu estou de disse para a direita, podia ser para a esquerda, certo? Muito bem. Aí eu vou botar aqui o nosso carrinho e você vê a representação da velocidade através de um vetor. Você tem aqui a velocidade e aqui nós temos o módulo dessa velocidade, 100 km por hora. E pelo vetor você está vendo que é horizontal e está indo para a direita.
certo? Eu vou botar outra aqui, que seria uma força. Força também é uma grandeza vetorial. Então você tem, por exemplo, aí 200 newtons, que é unidade de força. Você tem vertical para cima. Então, se eu fosse representar esse vetor, ficaria assim, ó. Tá vendo? O vetor aqui, mostrando pra gente que é vertical e é para cima. E aqui está o módulo dela, que é 200 newtons. Bom, agora vamos falar desse ente que é o responsável aí por esta aula, que é o vetor. Bom, agora vamos aprender, né? Vamos entender o que vem a ser um vetor, certo? Então, a gente representar um vetor. A representação de um vetor a gente faz através de um segmento de uma reta com orientação, certo? Essa orientação é que vai mostrar o sentido desse vetor. A reta, o segmento da reta mostra a direção, mas a orientação mostra o sentido, certo? Desse vetor. Então, esse vetor representa as grandezas vetoriais. Então, a gente vai ver agora esse ente aqui do nosso assunto, que é o artista principal do nosso assunto, que é o nosso vetor. Então, aí nós temos, né, para representar as grandezas vetoriais, usa-se uma representação gráfica chamada vetor. Os vetores são segmentos ou pedaços de reta com orientação, certo? Então, eu disse isso antes, mas aí está mostrando que quando você for pegar esse vídeo para poder fazer uma revisãozinha rápida, então está tudo aí mostrando direitinho. Bom, aí você tem aqui um vetor. Esse vetor, ele tem um comprimento. Veja que aqui é a setinha mostrando a orientação dele. E aqui eu estou representando por um F, que seria uma força, certo? Então, como a gente falou, módulo, direção e sentido. Então, primeiro, vamos aqui, se eu dou aqui a intensidade dele, que é 500 newtons, isso representa o módulo. Isso representa o módulo. Se agora eu digo que ele é horizontal, eu estou falando sobre a direção dele. A direção dele. Sentido não. Sentido é outra coisa. A direção dele. Certo? Então, horizontal é a direção. E agora sim, se eu for dizer o sentido, eu vou dizer para a direita. É o meu sentido. Pode ser para a esquerda, para cima, para baixo, que é o sentido desse vetor. Certo? Então, esse aí são as características principais de um vetor. Módulo, direção e sentido. Ok? Bom, aí vamos partir para outra coisa importante, que é falar sobre adição operações com vetores, que é o que é bem importante aí, porque essa primeira parte é bem tranquila e você vai assimilar direitinho, ok? Adição de vetores. Adição de vetores. Bom, imagine que duas pessoas estão empurrando um carro. Duas pessoas empurrando um carro, uma fazendo uma força de 100 newtons e a outra fazendo uma força de 200 newtons. Eu acho que é pouco. Vamos botar assim 1000 newtons e 1500 newtons. Então eles estão empurrando um carro. Se você juntar esses dois, você vai ter uma força de 2500 newtons, certo? Isso porque a força está sendo feita
no mesmo sentido, na mesma direção, as duas forças. Mas se você, por exemplo, um empurra no fundo e o outro empurra na frente, o que é que vai acontecer? Vai ter aí vetores de sentidos contrários. Aí você vai ter que fazer uma subtração para você achar o chamado vetor resultante, certo? Então, tem várias situações. Eu só dei duas aqui, que no caso foi mesma direção, mesmo sentido, e a outra foi mesma direção, mas sentidos contrários. Mas temos outros casos que a gente vai ver por aqui. Então, aqui tem, ó, em muitas situações físicas é preciso representar mais de um vetor, por isso é importante a soma vetorial. Serão consideradas duas maneiras práticas, a regra do paralelogramo e regra do polígono fechado, certo? Então nós temos essas duas regras importantes quando você soma vetores. Temos uns casos especiais que eu vou chamar a atenção direitinho de todos eles, que vocês vão saber, certo? Primeiro, vamos para aqui, regra do polígono fechado. Certo, gente? Então eu vou colocar aqui dois vetores para a gente somar esses vetores. Nós temos o vetor R e temos um vetor S. Veja que esse vetor R é horizontal e o vetor S ele está aqui formando um ângulo aí de 45, quase 40, eu acho que é 45. Eu acho que é 45. Então, o que é que você vai fazer para somar esses vetores? Fazer essa adição. Bom, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o primeiro vetor R e vai desenhar, certo? Da mesma maneira que você está vendo ele aí. Então, aí eu chamei o vetor soma de T. Então vamos lá. Aí eu pego aqui, ó, o vetor R, tá vendo? Do mesmo jeito que está o vetor R aqui, eu coloquei ele aqui. Mesmo tamanho, certo? Direitinho. Agora eu vou pegar o vetor S. Isso é a regra do polígono fechado. Então, como eu vou pegar aqui o S, como é polígono fechado, então eu vou pegar aqui a origem do S e vou colocar essa origem aqui aonde terminou o R, ou seja, na setinha do R. Então eu vou fazer isso, eu vou pegar ele e vou fazer isso aqui, tá vendo ele aparecendo aí? Então veja bem, ó, aonde terminou o primeiro vetor, eu vou começar o segundo vetor, mantendo as características, módulo, direção e sentido. Agora, como o método é polígono fechado, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um vetor que vai ligar o início aqui do primeiro vetor e vou terminar no final do último vetor. Como eu só tenho dois vetores aí, então eu vou começar no início de R, na origem de R, e vou terminar na extremidade final de S. Então o meu vetor resultante ficaria assim. Tá vendo? Então por isso, o que foi que ficou aqui? Um triângulo. Ou seja, isso é um polígono fechado. Por isso que esse método é chamado de polígono fechado. Bom, eu posso voltar aqui. Não posso voltar. Eu penso que posso, mas não posso. Eu poderia mostrar de novo, mas vocês viram, né? Aqui, ó, o T, o R, a gente colocou aqui do mesmo jeito aqui, horizontal, botei. Depois eu peguei aqui o S, mesma inclinação, aonde terminou o R, comecei o S e fui, pronto. E depois o que aconteceu? Eu liguei o início do R ao final do S. Então esse é o meu vetor soma. Certo? Vamos para outra regra, que é a regra do paralelogramo. É a regra do paralelogramo. Bom, nós já vimos a regra do polígono fechado e agora vamos ver a regra do paralelogramo. Certo? Os mesmos dois vetores eu vou usar para achar essa regra do paralelogramo.
Então, eu vou pegar aqui, regra do paralelogramo. Vamos pegar os mesmos vetores que nós vimos no slide passado. Eu tenho aqui R, do mesmo jeito, e S. Tá vendo? Pronto. Agora, eu vou pegar aqui e vou começar. Vou pegar primeiro o vetor R. Na verdade, eu vou querer achar T, que é R mais S. Agora eu vou pegar primeiro o vetor R. Agora, eu vou pegar aqui o nosso vetor S, certo? E vou começar ele justamente aonde começou o nosso vetor R. Ou seja, eu vou botar fundinho com fundinho, certo? Nos dois vetores. Então, vamos começar. Vou pegar o vetor S que está aí e vou jogar ali, iniciar do fundinho de R. Então, vou jogar aqui, tá vendo? Está aí o nosso vetor S. Então, veja, do mesmo jeito, mesma inclinação, mesmo tamanho, está aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Vou daí, desses dois vetores aqui, eu vou traçar uma perpendicular ao vetor R lá da extremidade de S. Eu vou pegar aqui, ó, da extremidade de S, eu vou traçar uma perpendicular a R. E da extremidade de R, eu vou traçar uma perpendicular a S. E aí, o que é que se forma quando eu faço isso? Uma perpendicular R, outra perpendicular a S, forma-se um paralelogramo. Por isso, o nome regra do paralelogramo. E agora, daqui também, onde começam os dois vetores, eu vou começar o nosso vetor resultante. Então, com a reguinha para ficar bonitinho, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pronto, está aqui o nosso vetor resultante. Certo? Então, essa é a chamada regra do paralelogramo. Depois eu vou mostrar a fórmula que vocês vão precisar para poder resolver esse cálculo aí, ok? Muito bem, então vamos nessa. Agora, nós vamos a alguns casos especiais, certo? Na verdade, vamos trabalhar com subtração de vetores que a gente ainda não viu. Subtração de vetores. Eu vou usar os mesmos vetores RS. Vou pegar eles aqui, R e S. E, em primeiro lugar, eu vou usar a regra do polígono fechado. Está aqui o que eu quero encontrar. V igual a R menos S. Uma diferença, tá vendo? Uma subtração de vetores. Então, eu vou pegar aqui e vou botar o R polígono fechado. E aí eu vou botar aqui R. Agora veja o que vai acontecer com o S. Veja o que vai acontecer com o S. Polígono fechado é fundinho na cabecinha. Paralelogramo é fundinho com fundinho. Então, aonde está aqui, terminou o R, eu vou começar o S. Só que veja bem, como é menos S, o que é que vai acontecer com esse vetor S? Quando eu boto o negativo na frente, eu vou inverter o sentido dele. Eu vou inverter. O sentido aqui, ó, tá subindo. E quando eu botar menos S, eu vou ter que inverter o sentido, vai ficar menos S. Certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Olha o que aconteceu. Inversão do sentido de S. Pode olhar S aqui e pode olhar S aqui. Então esse é o menos S. Pronto, e como é polígono fechado, agora a gente vai fechar isso aqui, ó. Então nós vamos ter o nosso vetor T. Tá ele aí. É o nosso vetor R menos S. Certo? Então, quando for essa subtração, você lembra, você tem que trocar o sentido do outro vetor. Vamos a regra do paralelogramo também com a diferença. Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui o R. Tá aí o R. E agora eu vou jogar o S. Olha onde S ficou.
E aí eu vou traçar as retinhas aqui, como eu tracei aqui em cima, né? Acho que vai ficar um pouquinho atrás aí do videozinho. Tá aqui o... Ih, não ficou não. Ah, beleza. E aí vai passar aqui, ó. Não ficou, que lindo. E aí você fez o paralelogramo. Agora, partindo daqui, do encontro dos dois, você vai traçar a diagonal. Aí você faz isso aqui, ó. Está aí o vetor T, que neste caso é a diferença. Era para ser o vetor V, mas não tem problema. Você vai ter aqui os dois vetores diferença no polígono fechado e também usando a regra do paralelogramo, certo? Bom, agora casos especiais. Casos especiais. Casos especiais. O primeiro caso você vai usar, nós vamos usar aqui vetores com mesma direção e mesmo sentido. O que será que eu vou fazer quando eu tenho vetores com mesma direção e mesmo sentido? Para somar e para subtrair. Então aqui, ó. Então eu tenho esses dois vetores, mesmo sentido, tá vendo? Mesmo sentido. E agora eu vou botar o vetor 1. E onde termina o vetor 1, eu começo o vetor 2. Então veja bem. Qual vai ser então o vetor V1 mais V2? Aí eu faço isso aqui, ó. Pronto, seria um vetor que vai ter todo esse comprimento aqui que você somou com o vetor 1 com o vetor 2. Então aqui seria a soma desses vetores. Se você fosse fazer a diferença, como ficaria? Ficaria assim, tá vendo? Ó, você ia botar um vetor aqui e o outro, sentidos contrários, ó, menos V2. E aí o que, é que você vai fazer para achar essa diferença aí? No caso, ó, V1 menos V2 vai ser esse vetorzinho aqui, ó. E o sentido? Qual vai ser o sentido, professor? Qual vai ser o sentido, ó, mestre Guga? O sentido vai ser o seguinte, você vai ter que subtrair, né? Ou seja, qual é o que tem maior comprimento? Maior módulo. Quem é que tem o maior módulo? É o vetor V1. Então, a diferença aqui desses dois vai ser justamente, vai ter a mesma direção, o mesmo sentido do vetor maior, de maior módulo, quando você faz uma diferença dessa. Certo? Vetores perpendiculares. Vamos ver agora vetores perpendiculares. Então, vetores perpendiculares, o que é que a gente tem que fazer quando trabalha com vetores perpendiculares? Está aí como ficaria a representação de uma soma de vetores perpendiculares. Então, o que é que você vai fazer? Só isso aqui, ó. Traçar aqui essa tracejada, depois ligar aqui também essa tracejada, forma-se um retângulo ou forma-se um quadrado, se V1 for igual a V2, forma-se um quadrado. Se V1 for diferente de V2, forma-se um retângulo. E aí você traça essa diagonal, certo? Aqui a diferença seria a mesma coisa, seria mudar o sentido de V2 e ia traçar a diagonal já nesse sentido aqui, ó, indo para lá. Mas é a mesma coisa e você vai usar quem? Nosso querido Pitágoras. VR vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Vetores oblíquos. Sim, como é que eu vou fazer vetores oblíquos? Veja, o desenho é esse aqui, a representação é essa. Ou seja, é aquele método que a gente viu, né, do nosso polígono fechado.
Na verdade, não, do paralelogramo, o método do paralelogramo. Então, você vai fazer isso aqui, vai achar a nossa resultante, o nosso vetor resultante que está aqui, o t. Bom, para se calcular o módulo de t numa situação como essa, você vai usar a lei dos cossenos, que é essa daqui, e nós já vimos, e aqui você vai ter, ó, r ao quadrado mais s ao quadrado mais 2 vezes r vezes s vezes o cosseno do ângulo. Então, quando você tem um ângulo diferente de zero, você, para achar a resultante, você vai usar esta fórmula aqui. T igual a raiz quadrada de r ao quadrado, que é esse vetor, o módulo desse vetor, s ao quadrado, que é o módulo desse vetor, daí vem mais 2 vezes r vezes s, e o cosseno do ângulo, que é esse ângulo aqui, que aqui neste desenho eu chamei de θ, mas podemos ter aí beta, alfa, o que a questão quiser, você vai ter que usar. Mas aí o ângulo ele vai dar 60, 30, 45, né? 90 não precisa que é aqui, perpendiculares, mas 120 são ângulos que a gente conhece o cosseno e o seno. Para finalizar, e depois a gente passar para algumas questões, né, que é importante, nós vamos usar aqui decomposição de vetores. Decomposição de vetores. Muitas vezes a gente pega um vetor oblíquo, um vetor inclinado, num ângulo de 30, 60, 45, são os ângulos a 120, o que for, a gente pode fazer o seguinte, usar o que nós chamamos de decomposição de vetores, certo? Para a gente pegar esse vetor e achar uma componente no eixo horizontal e outra componente no eixo vertical. Então você acha duas componentes, uma no eixo vertical e a outra no eixo horizontal. Vamos ver como seria isso. Então eu tenho aqui, eu já falei sobre isso, então vamos aqui, tá vendo? A nossa representação aqui, eixo X, tá vendo? Eixo Y. Esse é o nosso vetor, que tem uma direção que forma um ângulo θ com a horizontal, ou um ângulo beta com a vertical. Mas nós botamos aqui um ângulo com a horizontal, que é o mais usado. Então, o que eu faço aqui? O que é que eu faço? Olha, eu pego esse vetor aqui, nós temos os dois eixos, x e y. Então, eu pego esse vetor aqui, e da extremidade dele, eu traço uma perpendicular em relação ao eixo x, e traço outra perpendicular em relação ao eixo y. Então, eu faço aqui um retângulo, tá vendo? Com o nosso vetor e os eixos ortogonais aqui. Bom, e aí o que é que acontece? Nesse eixo x eu vou ter a componente Vx. E no eixo y eu vou ter a componente Vy. Certo? Bom, por trigonometria e também as relações trigonométricas num triângulo retângulo, a gente sabe, né, que o seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seno e cosseno. Então, nós vamos usar seno e cosseno. Então, o Vx, que é o nosso cateto adjacente, veja, é com o cosseno do ângulo. Com o cosseno do ângulo. E o Vy, que eu posso dizer que isso aqui, ó, esse cateto oposto, tem o mesmo módulo de Vy, então
eu posso considerar esse cateto aqui oposto como fosse o VY. Aí o VY seria o cateto oposto, e o cateto oposto é igual ao seno. Então você tem aí Vx é igual, Vy é igual a V, que é o vetor V, vezes o seno de θ. Então, a teoriazinha de vetores, o que é essencial está aí. Está aí. Então, basta rever quantas vezes vocês quiserem. Porque, né, é um videozinho, você pode parar, voltar e rever quantas vezes vocês quiserem. Agora, vamos passar a fazer alguns exercícios, ok? Então, vamos lá. Bom, agora vamos fazer algumas questõezinhas, certo? Para que vocês entendam mais um pouquinho o nosso assunto. Vetores, não é isso? Então, eu vou aqui botar aqui uma questão, chamo de atividades de sala, que é essa daqui. Quantas direções e quantos sentidos uma reta determina no espaço? Aí você pensa numa reta. Então eu vou chegar aqui, colocar uma reta. Coloquei uma reta. Aí eu pergunto a vocês, quantos sentidos nós temos? Bom, sentido, quantas direções nós temos? Aqui só temos uma primeira direção, tá aqui, ó. Quantas direções a gente vê? Quantas direções? Então, direção você está vendo, é uma só. Direção é uma só. Então, a gente já sabe que direção é uma. Agora, sentidos são quantos? Então, sentido seria aqui um sentido, dois sentidos, porque pode ser para a esquerda ou pode ser para a direita. Então, nós temos uma direção, que no caso aqui é horizontal, e dois sentidos. Então, vamos marcar aqui uma direção e dois sentidos. Letra D. Então, essa foi muito fácil, rápida, certo? Vamos a outra questão. Quando se diz que a velocidade de uma bola é 20 metros por segundo, horizontal e para a direita, está se definindo a velocidade como uma grandeza. Aí você tem escalar, algébrica, linear ou vetorial. Então você tem aqui, ó, um módulo. Então, 20 metros por segundo, você está vendo que é o módulo. Agora, se eu digo horizontal, eu estou indicando o que? A direção. Estou indicando a direção. Agora, se eu digo para a direita, para a direita, eu estou indicando o sentido. E tudo isso representa uma grandeza
vetorial. Vetorial. Então eu marcaria aqui letra D, grandeza vetorial. Muito facilzinho, né? Vamos seguindo aqui. Assinale a fórmula correta existente entre os vetores apresentados. Bom, a gente, ao estudar, né, vimos que esse vetor U, vou marcar ele aqui, esse vetor U, ele está, ó, fundinho com fundinho, e está cabecinha com cabecinha. Cabecinha com cabecinha. Então, fundinho com fundinho, cabecinha com cabecinha. Cabecinha com cabecinha. Então, o vetor U, é o vetor resultante. Então, é isso que você tem que identificar logo no desenho. Quem é o vetor resultante. Então, se o vetor U é o vetor resultante, vamos botar aqui. Vetor U vai ser igual ao vetor Z mais o vetor V. Então, pronto. Vamos ver se a gente tem... Nós temos... Vamos ver... V é U. Pronto, letra C já achei aqui, ó. Z mais V é igual a U. Vamos marcar aqui letra C. Então vocês estão vendo que vetores não é nada de muito especial, mas é essencial. Vamos a outra questão. Vamos a outra questão. Assinale a alternativa. A seguir são representados diversos vetores de mesmo modo. É correto afirmar que A é igual, vou botar aqui letra A. A é igual a E? Bom, o A está aqui. O E está aqui. Bom, eles têm mesma direção, tem mesmo módulo, como ele diz, mas tem sentidos contrários. Então, A não é igual a E. B de bola. B é igual a D. B está aqui. D está aqui. Vejam que ele pode ter mesmo módulo, mas tem direções e sentidos diferentes, então não são iguais. Falso. C é igual a F. C igual a F também não. Veja que o C e o F têm mesma direção, mas têm sentidos contrários. Então, a letra C também é falso. Letra D. Bom, aí você tem A igual a B igual a C. Bom, isso se a gente já viu que a gente já viu aqui, ó. Isso é falso, isso é falso e isso é falso, então isso aqui também vai ser falso. Então, pronto, falso. Pronto, só ficou a letra E para a gente. E aí eu vou dizer, se não, como a gente diz, né, na sala de aula, se não for D, é E. Então, ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Letra E é a verdadeira. Então vamos marcar, porque todos os vetores aí são diferentes. Tem o mesmo módulo, mas
muda a direção, o sentido, então o quarto seria isso aí. Então veja, né? Estamos já começando a nos apaixonar por vetores. Quinta questãozinha. Bom, essa é um pouquinho mais trabalhosa, que ele quer saber qual é a resultante dos valores, né, em módulo. Bom, gente, olha, quando você tem uma questão dessa, com um quadriculado desse, o que a gente tem que fazer é tentar construir um quadriculado parecido com esse, né? Nós temos aqui mesmo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, 8 ladinhos. 8. Oh, meu Deus, por que faz isso? 8. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui 5. Então a gente tem que tentar fazer Deixa eu botar esse 5 em outro lugar. Vou botar esse 5 aqui em outro lugar. Tem 5 aqui. 8 e 5. Então você tem que tentar fazer em outro lugar, né, da questão, um quadriculado parecido com esse. Então eu botei aqui desse lado quadriculado. E aí eu vou pegar cada vetorzinho desse do mesmo jeito que está aí e colocar nesse quadriculado que a gente está usando para resolver a questão. Então vamos primeiro pegar o A e transferir para lá. Então eu transferi o A para lá. Então veja que o A tem três grandezas aí de comprimento, unidade de comprimento, 3 unidades de comprimento. O B ele é uma diagonalzinha ali de um quadradinho desses, então vamos colocar ali o B. Então veja que vai ficando tudo arrumadinho. Agora o C. Agora você pensa, poxa, mas quando eu riscar o C aí vai passar, vai cortar o A. Não tem problema, não tem problema. Vamos botar o C. Lá vai o C. Pronto, está aí o C. Agora, você vai fazer o quê? Não tem mais vetor, pronto. Aí você agora já vai fechar a questão. Então, ó, você vai pegar para achar a resultante, você vai pegar aqui, ó, desse ponto. Oh, meu Deus. Vou pegar esse ponto aqui até esse. Do início do A ao final do C. Do início do A ao final do C. E aí você vai ter a sua resposta aí, tá vendo? O R, o vetor R. E esse vetor R parece que ele tem uma unidade de comprimento. Então, que é o módulo que ele quer. Então a gente vai chegar aqui, ó, e vai marcar letra A. Vai marcar a letra A. Então essa é a questão que para mim foi a mais trabalhosazinha, mas que dá para você entender. Para que você entenda melhor, vou fazer de novo. Então vamos lá. Botei o quadriculado aí, depois vim, coloquei o A. Então, ó, o A tem 3 quadradinhos ali na horizontal, 3 quadradinhos, eu botei os 3 ali. Depois vim com B, que é a diagonal de um quadradinho. Depois eu vim com C, mesmo cortando o vetor A, não tem problema. E aí quando terminou os vetores ali,
eu vou achar a resultante. A resultante vai o quê? Do início do primeiro, da origem do primeiro, ao final do último vetor que você colocou nesse quadradinho aí. Então, ficaria o seu vetorzinho R aí como resultante. Certo, gente? Então, isso aí é vetores. Certo? Então, muito obrigado e estudem. Certo? Estudem porque o futuro é o estudo.